Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar a palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Vou ser rápido e breve. E eu preciso que você dobre a sua atenção nessa palavra. É muito forte, irmão. Segura isso aqui em nome de Jesus. Josué 24. Eu vou tomar leitura de alguns versículos, que a mensagem é longa. Diz assim: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou a autoridade dos líderes, os juízes, os oficiais de Israel. Eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestaram culto a outros deuses. Mas eu tirei de seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates, e a conduzi para a terra de Canaã, que lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó, e a Esaú dei Monte Seir, mas Jacó dei filhos que desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri os egípcios com praga, com as quais castiguei. Depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar. Os egípcios perseguiram com carros e cavaleiros até o Mar Vermelho. Irmãos, veio com calma para vocês poderem entender. Nessa palavra de Josué 24 que eu acabei de ler para a tua vida, a Bíblia fala que Josué está prestes de morrer. Então Josué ele vai chamar todo o povo para se comparecer diante dele em Siquém. E a Bíblia fala que todo mundo se reuniu diante de Josué. Josué ele vai falar assim para o povo: ó, vocês lembram de Abraão? Deus tirou Abraão da terra do seu pai. Vocês lembram que o Senhor fez por vocês lá também no Egito? O Senhor castigou os egípcios. O Senhor fechou o Mar Vermelho. Depois o Senhor levou vocês também para enfrentar os gigantes. O Senhor também expulsou os gigantes. Irmãos, vou resumir. Por que Josué teve que repetir tudo o que o povo viveu? Percebe que Josué está falando do passado do povo, do que Deus fez no passado. Eu falei: Deus, por que Josué está repetindo tudo de novo que o Senhor tinha feito pelo povo? Deus me fez entender. Sabe por que Josué teve que repetir? Porque o povo está na terra, e o povo já alcançou a promessa. Quando alcança a promessa, já se esquece do que eu fiz. Por isso foi necessário Josué repetir tudo. Porque tem pessoas, quando alcançam aquilo que eu prometi para eles, eles se esquecem do que eu já fiz por eles. Eles só estão na terra porque foi eu que conduzi eles, foi eu que livrei, foi eu que livrei eles até a terra. Então percebe que Josué está repetindo tudo, porque esse povo, a maioria das pessoas, quando alcança a promessa, já alcança o que eu fiz, alcança aquilo que eu prometi, já se esquece do que eu fiz. Ou seja, se lembra do galardão, mas não se lembra do galardoador. Se lembra da recompensa, mas não se lembra quem foi que fez você chegar a ter recompensa. Por isso que Josué teve que repetir tudo. Oh glória, não irmão, isso aqui é muito forte, pelo amor de Deus. Pode perceber que Josué repetiu tudo, desde o começo até onde o povo chegou na terra. Josué começou a falar a trajetória todinha do povo, tudo que Deus fez no passado. Aí eu falei: Senhor, por que Josué está repetindo tudo? Deus me fez entender: filho, porque esse povo está na terra, já está alcançando a promessa. E quando alcança a promessa, já se esquece do que eu fiz por eles. Por isso que Josué repetiu tudo. Tem pessoas que é necessário você repetir, para ele se lembrar que ele só chegou até aí porque foi eu que fiz, porque foi eu que conduzi. Não se esqueça, você está aí porque foi Deus que conduziu você até aí. Então não se esqueça do que Deus fez por você no passado. Oh glória! Agora segura isso aqui para você dar uma glória a Deus bem alto, que o negócio é forte. Olha o que está escrito em Josué 24:15. Se porém não agradar servir o Senhor seu Deus, escolha quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses amorreu, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor nosso Deus que nos tirou, e nós e nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão. Ele realizou aquelas grandes maravilhas diante de nossos olhos. Ele nos protegeu do caminho entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, Ele é o nosso Deus. Josué disse: Vocês não têm condições de servir o Senhor, Ele é santo. Ele é Deus zeloso e não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Não, irmãos, olha que tremendo. Se você não dá glória a Deus com isso. Percebe quando o povo falou assim: Não, a gente vai servir o Senhor. O povo falou assim: Não, longe de nós abandonou o Senhor. Foi Ele que nos livrou dos egípcios. Então nós vamos servir ao Senhor. No 18 eles falaram que iam servir o Senhor. Só que olha o que Josué falou no 19: Vocês não têm condições de servir o Senhor, porque Ele é santo. Eu falei: Deus, não entendi. Por que Josué falou que o povo não tem condições, sendo que o próprio povo ia falar que ia te servir? Sabe por que Josué falou isso pro povo? Porque o povo queria servir a Deus, só que não queria abandonar os deuses ainda. Por isso que Josué falou: Vocês não têm condições, vocês estão falando que ia servir a Deus, mas vocês ainda estão adorando ídolos. Onde está a resposta? Olha o que Josué disse. Presta atenção no 23. Olha o que Josué falou no 23. Disse Josué: Agora então jogue fora os deuses estrangeiros que estão no meio de vocês e volte para o Senhor de coração, o Deus de Israel. Peraí, segura. No 18 o povo falou que ia servir a Deus. No 19 Josué falou: Vocês não têm condições. Por que o povo? Por que Josué falou que o povo não tinha condições? Porque o povo queria servir a Deus com ídolo ainda. Queria servir a Deus de mão dada com o pecado. Não tem como servir a Deus, filho, caminhando com o pecado. Não tem como, filho.
É impossível servir a Deus com pecado. Josué falou assim: vocês estão falando que vão servir a Deus, vocês não têm condições, Deus é santo, Deus não vai caminhar com vocês, estão com ídolos ainda aí, vocês estão falando que estão servindo, mas está com pecado com vocês. É impossível servir a Deus e ao pecado ao mesmo tempo, não tem como, porque a Bíblia diz que a iniquidade traz divisão. Então como vai servir a Deus adorando ídolos? Não tem como, vocês estão falando que vão servir, Ele é santo, é impossível, vocês não têm capacidade de servir a Ele ainda, porque estão adorando ídolos ainda, o ídolo está com vocês, vocês não jogaram fora. Aí Josué falou no 23, jogam fora, aí sim, volta para o Senhor de coração, porque o povo falou que ele estava servindo a Deus com ídolos. Tem muita gente falando que está servindo a Deus com pecado ainda, é impossível servir a Deus, filho, com as mesmas práticas, é impossível, você não está servindo a Deus, é impossível. Por isso que Josué falou, vocês não têm condições, vocês estão falando que vão servir, mas vocês não têm condições. Eu falei, Deus, por que Josué falou que o povo não tem condições? Porque o povo estava falando que ia me servir, só que ainda estava com ídolos. Percebe que Josué 23, Josué falou, joga fora os ídolos. Aí sim, olha que tremendo, irmão. Tem gente achando que está servindo a Deus, andando com pecado ainda, é impossível.